nós somos mais fortes. Amém. Juntos nós venceremos todas as lutas, todas as dificuldades que possam vir contra nossas vidas. Eu quero convidá-los nesta noite a abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Amém. Capítulo 8, e o versículo de número 1, para a nossa reflexão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Gênesis capítulo 8, e o versículo 1 nos diz: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez passar o vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Maravilhoso Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia. Amém. Obrigado, Senhor, por sempre conservar em tua memória, Senhor, aqueles que fazem a tua vontade, aqueles que fazem o teu querer, Senhor. E o Senhor de forma alguma se esquece dos seus, Senhor. Aleluia. Te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade tão especial de estarmos reunidos na tua presença, Senhor, e podemos refletir sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Com certeza. Deus de misericórdia, que a tua boa mão esteja estendida sobre este lugar, Senhor, e sobre a vida daqueles que nos ouvem e daqueles que creem nesta palavra. Eita, glória. Pai de misericórdia, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, e assim nós te agradecemos. Amém e amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, este texto ele nos fala sobre um homem chamado Noé, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que em um determinado tempo da história da humanidade houve um período em que Deus ele não estava satisfeito com a criação do homem, não tinha nem com a criação do homem, mas a maneira como os homens começaram a se comportar. Então Deus ele trouxe o juízo sobre a terra naquela época, e muitos morreram por não dar ouvido às palavras do Senhor. Porém, a Bíblia ela nos mostra a história desse homem chamado Noé. Um homem que tinha muitas características importantes perante Deus. Eu quero trazer o título desta mensagem, nesta noite: Memória Divina. Amém. E quando nós lemos que Deus se lembrou de Noé, alguém pode pensar, mas será que Deus ele esquece das pessoas? Será que Deus tem esta deficiência que nós temos de esquecer? Certamente que não. Mas quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé, a Bíblia está dizendo que Deus ele chegou ao momento de concretizar a promessa que havia feito a Noé. Chegou o momento dele determinar aquilo que ele havia falado na vida daquele homem. Porque Deus ele sempre tem em sua memória aqueles que fazem sua vontade. Deus sempre tem em sua memória aqueles que lhe obedecem, aqueles que guardam seus mandamentos, aqueles que andam com retidão na sua presença. No livro dos Salmos 112, versículo 6, diz: certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Então Deus nunca ele vai se esquecer da promessa que ele fez àquele que é justo, porque tudo que você faz para Deus é registrado em um livro. No livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que tem um memorial perante Deus daqueles que o temem, daqueles que o fazem sua vontade. E quando a Bíblia diz que existe um memorial ali, é porque o teu nome está escrito ali perante Deus. E toda vez que Deus ele olha para aquele memorial, ele está vendo o que você fez, ele sabe quem é você, ele sabe das tuas ações aqui nesta terra, ele tem um compromisso com os seus servos. É por isso que Deus ele nunca
esquece dos seus. Então diz a Bíblia que quando Deus enviou o dilúvio sobre aquela terra, Noé foi o homem que fez a diferença, foi o homem que pôde cumprir os pré-requisitos de Deus. Quando lemos no capítulo 6 do livro de Gênesis, o versículo de número 6 a 7 a 8, nós vamos encontrar as características deste homem que foi Noé. Por que Deus preservou Noé da sua geração? Porque Noé era um homem que ele fazia diferença no meio da sua geração. Gênesis capítulo 6, versículo de número 6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isto lhe pesou ao coração. Disse então o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Mas no versículo 8 e versículo 9, Deus dá testemunho de Noé e diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Ele era homem justo, íntegro em sua geração, e Noé andava com Deus. Que maravilha! Observe que a geração, na época em que Noé viveu, era uma geração muito corrupta. Diz aqui o texto que os homens haviam se corrompido, os homens haviam agora se contaminado com o pecado, estava em uma degeneração muito grande, espiritualmente estavam mortos perante Deus. Só que Noé foi o homem para a sua geração, foi o homem que fez a diferença no meio do seu povo. Por isso que ele nunca saiu da memória divina, porque quem cumpre a vontade de Deus sempre é lembrado por Deus. Amém. E quando o dilúvio veio sobre aquela terra, que diz a Bíblia que por 40 dias e 40 noites houve chuva sobre a face da terra, ao ponto de os montes mais altos serem submersos pelas águas, Noé estava guardado dentro de uma arca. E sabe por que ele estava guardado? Porque ele era uma pessoa que obedecia à voz de Deus. Quando Deus disse a Noé: Noé, eu vou destruir a terra com o dilúvio, prepare-me uma arca para mim, para que você e sua família sejam salvos. Noé, ele não duvidou da palavra de Deus, ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. E quando veio o dilúvio sobre a terra, Noé estava já ali preparado para aquele dilúvio. Diz a Bíblia que ele entrou na arca, juntamente com sua família, os animais determinados por Deus, e ele salvou-se e salvou a sua família. É um exemplo muito grande para nós, amados, que somos chefes de família. Pegar a nossa família e colocar aonde Deus quer que nós o coloquemos. Pegar a nossa família e colocar no centro da vontade de Deus. Noé poderia muito bem ter se preocupado somente consigo, mas ele se preocupou com sua família. Ele construiu a arca, ele colocou ali os animais, mas a sua família ele colocou para salvar daquele dilúvio. E eu pergunto: o que nós temos feito para salvar nossas famílias? Para salvar nossos filhos dessa geração perversa? Para salvar as nossas esposas, nossos maridos? Para salvar nossa família de tudo que tem influenciado a nossa geração? Será que nós temos sido exemplo para a nossa geração, como foi Noé? A geração de Noé era corrupta, pecadora, mas Noé ele fez a diferença no seu tempo. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, e era um homem que andava com Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E isso fez a diferença na vida daquele homem. Então, meus amados irmãos, quando Deus ele olha para Noé, ele pode dar testemunho daquele varão. Ele pode então testemunhar que aquele era um homem para o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, uma coisa que nós devemos colocar em nossa mente, que nós precisamos também sermos íntegros em nossa geração. Nós precisamos também fazer com que Deus ele tenha-nos em sua memória e nos visite ao seu tempo, para que nós possamos sempre ser abençoados por Deus. Quem é fiel a Deus, jamais ele ficará esquecido. Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios será apagada. Então há uma diferença entre quem é justo a Deus. Nós estamos finalizando mais um ano, e muitas pessoas talvez possam estar em um momento de desesperança. Para muitas pessoas, a sua esperança chegou ao final. Muitas pessoas que criaram um propósito, que teceram um projeto para o ano 2024, quem sabe não alcançaram esse objetivo. Mas eu pergunto uma coisa para você: você colocou os teus planos na mão de Deus? Os planos que você fez estavam de acordo com a vontade de Deus? Eram promessas de Deus para a tua vida? Porque se Deus fez uma promessa, uma coisa eu digo: Deus ele cumpre aquilo que ele promete em nossas vidas. Diz a palavra do Senhor que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Noé teve a concretização da promessa de Deus em sua vida, porque era Deus quem havia prometido a ele. Lá no livro de Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Aquilo que ele promete, isso ele cumpre. Deus se lembra de nós, amados, nos momentos de dificuldade. No capítulo 19 de Gênesis, e o versículo 29, nós temos ali um relato bíblico em que Deus, ele se lembra de Abraão. Diz o texto da íntegra, Gênesis 19, 29. Quando destruía a cidade da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló no meio da destruição e ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. Olha só, amados, Deus está atento a todas as nossas necessidades. A Bíblia não diz que naquele momento ali, em que eles estavam passando por aquela aflição, eles se lembraram talvez de buscar a Deus. Existe um momento em nossas vidas que parece que a gente está simplesmente desligado, mas uma coisa certa: Deus está atento à nossa necessidade. Deus sempre vai se lembrar de nós, mesmo nos momentos difíceis. Mas existem momentos também que Ele precisa que nós clamemos a Ele. Amém. Existe um momento que Ele vai fazer com que nós possamos nos lembrar de que existe um Deus no céu que está atento às nossas necessidades. Lá em Jeremias 33, versículo 3, o próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Amém. Deus tem-nos em sua memória, mas tem momento que você tem que clamar, dizer: Senhor, eu estou aqui. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo. Como diz no Salmo 89, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo Davi. Quando juraste a Davi teu servo, dizendo a ele que o abençoaria. Às vezes nós precisamos orar a Deus, amados. Não é que Deus se esqueceu de você, é que Deus está te colocando em uma situação para que você possa buscar a Ele. Amém. Deus tem te deixado numa espera para que você possa se direcionar a Ele através da oração e clamar a Ele de madrugada, de noite, qualquer hora, para que você não venha se esquecer que existe um Deus no céu. Porque se todas as vezes, amados, Deus simplesmente nos abençoasse, se todas as vezes Deus simplesmente suprisse a nossa necessidade, sem que houvesse a necessidade de nós buscarmos a Ele, por algum momento nós esqueceríamos de Deus. E aí Deus permite que a gente passe por situações difíceis, que é para a gente clamar a Ele. Por isso que Ele diz: clama a mim. Se você está precisando de uma resposta de Deus, Ele diz: clama a mim e responder-te. Ele garante que Ele vai responder. Amém. E no momento certo Ele cumpre esta palavra que Ele tem falado aos seus servos. Em Números capítulo 10, versículo 9 diz:
quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Deus diz: olha, quando vocês estiverem numa batalha, quando vocês estiverem numa guerra, eu quero que vocês façam uma coisa: vocês toquem a trombeta mais forte. Toque a trombeta forte, porque eu vou ter lembrança de vocês. Eu vou lembrar de vocês. Você lembra quando os discípulos estavam naquela embarcação? Diz a Bíblia que Jesus estava dormindo naquela embarcação. A embarcação estava a ponto de a pique, os discípulos estavam preocupados. E alguns chegaram a se perguntar: será que ele não se importa com a gente? Ele se importa sim com você. Só que Ele quer que você tome uma atitude. Deus quer que você lute pelos teus objetivos. E quando eles chegam com Jesus e dizem: mestre, nós estamos em uma grande tempestade, o barco está quase a naufragar, tu não te importa que pereçamos? Eu acho interessante quando Jesus se levanta, estende as suas mãos e diz: ó homem de pouca fé. Aleluia, Senhor. Homem de pouca fé. Às vezes, amados, como eu falei e repito, Deus permite nós passarmos por situações que é para a gente clamar a Ele. Não é que Ele esqueceu de nós. Ele só quer que nós lembremos que existe um Deus no céu, que está atento às nossas necessidades. É por isso que Ele ordenou: quando estiverem passando por uma guerra, quando os vossos inimigos estiverem para vos vencer, toque a trombeta, retinindo-a, então o Senhor se lembrará de vós. Aleluia. É isso que Deus Ele quer que nós tenhamos em nossa mente. Deus Ele jamais, amados, Ele vai esquecer dos seus. Deus jamais Ele vai nos deixar sem resposta. E aí faça uma introspectiva comigo nesta noite. Há quanto tempo você tem esperado algo da parte de Deus? E talvez você possa até ter pensado: Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Mas eu digo uma coisa para você, em nome de Jesus: você está na memória de Deus. Amém. O teu pedido está na memória de Deus. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor está na memória dEle. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele não se esqueceu do que Ele prometeu para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 49 e o versículo 14. Ali nós temos alguém que disse assim: Sião, porém, disse: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Em um momento de aflição, em que o povo estava sem esperança, em que o povo estava em um momento de dúvida no seu coração, e disseram: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas olha a palavra que o Senhor disse para aquele povo, e a palavra que Ele diz para você nesta noite. Quem sabe se passou todo esse tempo, as pessoas lá no começo do ano, elas fazem um propósito, né? Elas fazem um pedido para Deus, e às vezes elas esperam o ano todo. Só que para Deus não existe tempo. Para nós existe o tempo. Nós contamos os dias, contamos as semanas, contamos os meses, contamos os anos. Só que para Deus não existe o tempo, amados. Então não se preocupe se não se concretizou até hoje, ou até amanhã não vai se concretizar. Sabe que Deus, ao seu tempo, vai concretizar. Ele não esqueceu de você. Isaías 49, o versículo de número 15, Deus ele tem uma palavra para nós. Ele diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti.
Verdade. Olha o versículo 16. Toma esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Vê nas palmas das minhas mãos, te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, Ele se lembra do que prometeu para você. Deus não te esqueceu, não se esqueceu de você não, amados. Não pense que porque ainda não chegou a cura dessa enfermidade que o Senhor te esqueceu. Não pense que porque ainda não se abriu a porta que você tanto pediu que Deus te esqueceu. Não pense dessa maneira não. Não pense porque o teu marido ainda não tomou a decisão que Deus te esqueceu. Não pense que porque teu filho ainda não veio para o Senhor que Deus te esqueceu. Deus não se esqueceu de ti, aleluia. Aleluia. Pode todo mundo se esquecer, mas Ele diz: eu jamais me esquecerei de ti. Eu tenho gravado o teu nome nas minhas mãos, aleluia. Que você possa tomar posse desta palavra e confiar no Deus que nós servimos. Saber que Ele, aleluia, vai cumprir a promessa que tem feito a cada um de nós. E existe uma promessa que é maior do que todas, que é a promessa da vida eterna. A promessa que temos dele é esta, a vida eterna. E esta promessa Deus lhe vai cumprir, aleluia. Está chegando o momento, irmãos, em que Deus vai se lembrar da promessa que Ele fez à humanidade. De que nós teremos um reino de paz, um reino de justiça, um reino aonde habitaria a paz, um reino onde haveria harmonia entre as pessoas. Este momento está chegando, amados. Assim como Deus se lembrou de Noé lá no passado, Deus também se lembra de nós. As promessas de Deus não vão ficar esquecidas. As palavras que saem da boca de Deus não voltam para Ele vazia, sem que antes faça aquilo que lhe apraz. Passa o tempo que passar, Deus sempre vai se lembrar daquilo que prometeu a cada um de nós. E como aconteceu com Sara, diz lá no capítulo 21 de Gênesis, que no tempo determinado por Deus, Sara concebeu e deu um filho. Vai ser no tempo de Deus, amados. Aleluia. Grave o que eu vou dizer agora. No final tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. A vitória vai chegar em tuas mãos. Deus vai se lembrar de você, como se lembrou de Noé, como se lembrou de Abraão, como se lembrou do seu povo do deserto, como se lembrará da sua igreja para tomar um dia consigo para o teu reino, porque a memória de Deus, ela continua viva, aleluia. Ele tem o memorial diante dele, ele não vai esquecer nunca daquilo que tem prometido a cada um de nós. Aleluia. Eu quero convidá-los para nós orar neste momento, amados. Que você possa reafirmar a tua esperança no Senhor. Não deixe a tua esperança morrer. Não deixe a tua fé ser abalada. Não deixe com que você venha duvidar do plano de Deus. Ainda que você pense, Ele se esqueceu de mim. Não acredite nisto. Esta não é a voz de Deus. Esta é a voz do inimigo que está zoando o teu ouvido, para que você esqueça aquilo que Deus tem prometido. E uma das causas porque Deus mantém a sua palavra, a sua promessa lembrada, amados, é porque Ele nos ama. O salmista, no Salmo 136, no versículo 23, ele diz que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. É o amor de Deus que faz com que Ele sempre esteja atento às nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, nós vamos orar neste momento. E onde quer que você esteja, eu digo para você: toma posse da bênção de Deus. E se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir no momento certo. Eu quero orar, quero apresentar a tua família, quero apresentar o teu propósito, aquilo que Deus tem prometido e você tem esperado. Mais um pouquinho e Deus, Ele vai cumprir o que prometeu para você, em nome de Jesus. Quero orar por esses irmãos que estão aqui conosco, que vieram
já agradecer pelas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Mas alguns ainda estão esperando a bênção chegar. Verdade, Pai. Mas Deus não esqueceu de você, amado. Eu creio, Senhor. Deus não esqueceu de você. Aleluia. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque você está escrito na memória de Deus. Oh, glória. Ore comigo em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus, Sim, Pai. Pai querido. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem, meu Pai, dado a cada um de nós, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por cada promessa cumprida, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado, Deus querido, por cada projeto realizado em nossas vidas, Senhor amado. Pai celestial. Obrigado por cada conquista, meu Deus amado. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que nos deste, ó Deus. Aleluia. Mas ainda aqui tem pessoas que ainda não receberam, Senhor. Quem sabe, Pai querido, como aquele homem que há 38 anos estava Sim, Pai. esperando, Deus querido, uma oportunidade para descer aquelas águas que uma vez movidas as pessoas eram curadas, Senhor. Verdade, Senhor. Aleluia. Essa pessoa está esperando o seu momento também. Aqui estamos, Senhor. Que como o Senhor se lembrou daquele homem que estava ali, o Senhor Jesus visitou aquele homem, curando daquela enfermidade, Senhor. Sim, meu Deus. Que neste momento o Senhor também possa visitar esta pessoa, meu Deus. Glória a Deus. Que há tanto tempo está esperando, meu Pai, a cura dessa enfermidade. Que está esperando, Pai, a solução para esse problema. Que está esperando uma porta aberta. Aleluia. Que está esperando a conversão do seu marido, a conversão do seu filho, Senhor. Que está esperando, Pai querido, a solução para esse problema que tanto aflige, ó Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Assim como o Senhor se lembrou de Noé, meu Deus. Assim como o Senhor se lembrou de Abraão. Assim como o Senhor se lembra da tua aliança feita aos teus servos no passado. Glória a Deus. Olha por essa pessoa neste momento, ó Pai. Essa pessoa que o Senhor disse que iria trazer a ela a resposta, Senhor. Sim, meu Deus. Mas há tanto tempo tem esperado. Há tanto tempo tem pedido, Senhor. E o milagre não aconteceu ainda, Senhor. Sim, Pai celestial. Deus amado, quem sabe é hoje, quem sabe agora, ó Pai. Que o Senhor vai trazer a resposta na vida dessa pessoa. Sim, meu Deus. Concretizando aquilo que o Senhor tem falado nas suas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus de misericórdia, seja qual for o problema, Senhor. Sim, meu Deus. Eu te peço nesta noite por essa pessoa que está firmando um compromisso contigo, Senhor Aleluia, amado. Senhor. Glória a Deus. Quem sabe em algum momento da sua vida ela chegou a duvidar. Mas como diz a tua palavra, que aquele que duvida não pensa que receberá do Senhor alguma coisa. Se alguém peça a Deus, peça porém com fé. Por isso te peço, Pai, aumenta a fé desta pessoa, Senhor. Confirma a sua esperança para que ela possa continuar firme, ó Pai, na tua presença, Pai. E nunca desistir, meu Senhor. Obrigado por cada irmão, meu Pai, que chegou a estar aqui conosco, Pai, nesta batalha. Aleluia. Que possa continuar nesta jornada, Senhor. Sabendo, Pai, que sempre poderá contar contigo, Senhor. Porque estaremos em tua memória, Pai. Glória a Deus. Até mesmo aqueles que descem a sepultura, diz a tua palavra, que quando o Senhor voltar, o Senhor trará na tua vida, para que eles possam receber a inacessível coroa de glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Assim abençoa o teu povo, Pai. Abençoe. E todos aqueles que creem nesta noite, que digo amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que Deus que possa conceder-lhes a graça que você tanto tem buscado do Senhor. Quero aqui mandar a saudação, irmão Gracildo Castro, Amém. que manda a saudação aos irmãos. Assim seja. Ele que nos assiste lá de Oriximiná, no oeste do Pará. Deus abençoe nosso irmão. Abençoe também a vida do presbítero Joel, responsável por aquela igreja. E a nossa saudação a toda a igreja ali de Oriximiná, em todo o Baixo Amazonas. Que Deus possa abençoar nossos irmãos. Nosso irmão também, José Ferreira, que Deus abençoe sua vida, meu amado, onde você esteja. Amém. Sabe que Deus, Ele nos tem em sua memória. Ele nunca vai esquecer. Pode todo mundo esquecer. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, mas Deus nunca vai esquecer. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele sempre nos mantém em sua memória. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que todos tenham
Abençoe Deus na sua vida. Que Deus abençoe.